Juntando então a primeira letra de cada um dos princípios, nós temos o mnemônico LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Seja bem-vindo! Eu sou a Consuelo e neste vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Direito Administrativo. Para maiores informações e referências, não deixe de conferir o comentário aqui embaixo fixado. No vídeo anterior, nós estudamos o regime jurídico administrativo e neste vídeo nós vamos estudar os 5 princípios explícitos da administração pública que estão previstos no artigo 37 da Constituição. Conhecer esses princípios é fundamental para compreender por que o funcionamento da administração pública é diferente da lógica do regime privado. Se você tem interesse, vem comigo. O artigo 37 da Constituição diz: a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, temos aqui a previsão constitucional de como deve ser pautada a atuação da administração pública. O primeiro princípio é o princípio da legalidade, mas essa legalidade é diferente da legalidade privada que está prevista no artigo 5º da Constituição. Acompanhe. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, o particular pode fazer tudo o que a lei não proíba. É uma liberdade ampla. Um bom exemplo que ilustra esse tipo de liberdade... Gente, eu vou ter que ler essa parte porque o nome é gigante e eu não vou conseguir ler de uma vez. Trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativo de transporte remunerado privado individual de passageiros em veículos automotores de 4 rodas. Vulgo Uber. Quando a Uber chegou ao Brasil entre 2017 e 2018 e os motoristas particulares começaram a trabalhar nessa atividade econômica, os taxistas se viram pressionados com essa nova concorrência e houve muito conflito. A Constituição Federal também prevê a liberdade de exercício de atividade econômica. Vamos acompanhar. Constituição Federal, artigo 170, parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Ou seja, se não existiam requisitos, o particular poderia livremente exercer essa atividade econômica. Caso o Estado resolvesse proibir ou limitar essa atividade econômica, deveria editar uma norma para proibir ou exigir requisitos para o exercício da atividade econômica. Voltando para o tema deste vídeo, na legalidade pública, a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei, ou seja, ela é o inverso da legalidade privada. Enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Existe uma vinculação entre a atuação da administração pública e o texto legal. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade, e ele pode ser interpretado sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da isonomia, que significa que o administrador público não vai privilegiar nem prejudicar ninguém diante da sua atuação. Ele vai agir como a deusa da justiça, como se tivesse uma venda nos olhos. Ou seja, a sua atuação não vai ser pautada levando em conta quem será atingido pelo ato administrativo. Então, se é necessário contratar alguém, quem será contratado? O primeiro colocado de um concurso público. Se uma obra precisa ser realizada, qual a empresa será escolhida para realizá-la? A vencedora de uma licitação pública. O administrador público sempre vai procurar critérios isonômicos na sua atuação, pois ela não pode prejudicar nem privilegiar os particulares. O segundo aspecto é a finalidade, que significa que o administrador público sempre deve ter como objetivo de sua atuação o interesse coletivo, a supremacia do interesse público. Por exemplo, o administrador público não pode construir um aeroporto num terreno particular que pertence à sua família, ou gastar 41 milhões para reformar a estrada que leva ao próprio sítio, valorizando uma propriedade privada com recursos públicos de forma direcionada. O terceiro aspecto é a vedação à autopromoção, que significa que o administrador público não deve vincular a atuação da administração à pessoa dele, como, por exemplo, vincular slogans que foram usados durante a campanha eleitoral a obras públicas entregues após a eleição, ou se autopromover em propagandas institucionais custeadas com verba pública.
Alguns doutrinadores associam o princípio da impessoalidade à teoria volitiva, também chamada de teoria da imputação ou teoria do órgão, que determina que quando o agente público atua, não é ele que está atuando, mas ele está materializando a vontade da administração pública, uma pessoa jurídica. Caso essa atuação cause um prejuízo a terceiro, ele deve procurar reparação junto à administração pública, que responderá de forma objetiva. E se o agente público houver atuado com dolo ou com culpa, ele responderá de forma subjetiva e a administração pública poderá entrar com uma ação regressiva contra ele, buscando o ressarcimento dessa reparação. Resumindo, a teoria do órgão da imputação ou volitiva preconiza que a responsabilidade pela atuação dos agentes públicos deve ser atribuída à administração pública. Nós vamos estudar a responsabilidade civil da administração pública num próximo vídeo. Se você tem interesse de continuar estudando conosco, se lembre de verificar se está inscrito no canal e de ativar o sininho. O terceiro princípio é o princípio da moralidade. Mas nós não estamos falando da moral social, que é baseada em aspectos culturais, sociais, históricos e religiosos. Aqui, moralidade é sinônimo de honestidade, de probidade. Probidade, substantivo feminino, qualidade do que é probo, integridade, honestidade, retidão. Ou seja, o princípio da moralidade significa tratar com honestidade a coisa pública. Por exemplo, não desviar verbas públicas ou conceder cargos públicos de forma irregular praticando nepotismo. O quarto princípio é o princípio da publicidade, que significa dar a mais ampla divulgação da atuação da administração pública. E essa publicidade tem duas funções, e a primeira é um requisito de eficácia. Para que um ato administrativo produza efeito, é necessário realizá-lo de forma pública, tornando de conhecimento geral. Por exemplo, caso a administração pública resolva proibir que se estacione em um determinado local, ela precisa providenciar a publicidade através de uma placa. A segunda função da publicidade é garantir a fiscalização da atuação da administração pública. Qualquer particular pode verificar se a máquina pública está sendo conduzida de forma honesta e com o objetivo de atender os interesses coletivos. É o caso dos portais da transparência, que permite que nós possamos acompanhar os gastos públicos, e do Portal Nacional de Contratos Públicos, que registra todas as contratações realizadas pelo Estado. Tem um exemplo bem emblemático sobre o poder que essa fiscalização pode ter. Em 2017, uma estudante de jornalismo rastreou a distribuição de verbas de bolsa de estudo da Universidade Federal do Paraná e descobriu um desvio milionário que levou à prisão de 13 pessoas. Mas o princípio da publicidade não é absoluto. Ele pode ser restringido para atender o interesse coletivo, a segurança nacional, a intimidade, a honra e a vida privada. E o nosso quinto e último princípio é o princípio da eficiência. Ele não é originário do texto de 88. Foi incluído 10 anos depois através da Emenda Constitucional número 19. No início, os doutrinadores acreditavam que ele não tinha aplicabilidade imediata, que ele era apenas a manifestação de um desejo do legislador. Mas hoje o entendimento é diferente. Por exemplo, quando uma pessoa é aprovada no concurso público, ela tem um período probatório e ela passa por avaliação de desempenho. E o que é esse período probatório, essa avaliação de desempenho, se não a verificação se ela está apta para aquele cargo e se ela vai desempenhá-lo com eficiência? É importante registrar que a eficiência não é sinônimo de menor custo. A administração pública busca resultados positivos. E essa busca pode ser orientada por 3 objetivos: economicidade, celeridade ou qualidade. Quem vai escolher qual objetivo vai ser priorizado em cada atuação vai ser o administrador público, que vai estar diante do caso concreto. Por exemplo, na aquisição de oxigênio hospitalar, via de regra, estará buscando a economicidade, o menor preço. Mas se ele estiver com estoque baixo, numa eminente calamidade pública, ele vai buscar a celeridade, pois o mais importante é conseguir rapidamente oxigênio e salvar vidas. Agora, se o caso for de aquisição de um medicamento que produz menos efeito colateral do que um outro, nesse caso, mesmo que ele seja mais caro, será preferível o que tem um custo um pouco maior, pois estará priorizando a qualidade. Juntando então a primeira letra de cada um dos princípios, nós temos o mnemônico LIMP. L de legalidade, que significa vinculação à lei. I de impessoalidade, que tem 3 aspectos:
isonomia, finalidade pública e vedação à autopromoção. M de moralidade, que significa tratar com honestidade a coisa pública. P de publicidade, que significa dar a mais ampla divulgação dos atos públicos. E E de eficiência, que significa a busca de resultados positivos. No passado recente, tornou-se rotineiro colocar sigilo de 100 anos na atuação da administração pública. E nesse sentido, eu trago a seguinte frase para reflexão. Estamos indo na contramão da transparência. Naturalizou de um jeito como se fosse errado pedir informações públicas de atos públicos e pessoas públicas. É insano. Deputado Gustavo Fruet, PDT do Paraná, agosto de 2021. Se você tem sugestão para um tema de vídeo do canal, comenta aqui embaixo. Quero agradecer você que ficou até o final. Eu vou deixar esse esquema para completar o seu material de estudo e revisão. Espero que você tenha gostado. Esse é o nosso direito de saber. Um grande beijo para você, continue seus estudos e eu te vejo em um desses vídeos. Vou fazer que nem o Bolsonaro, vou anotar aqui no dedo.